Paz do Senhor, irmãos, bendizemos a Deus e o louvamos. Mais um domingo, quando estamos nos reunindo por esse modo, na presença de Deus, para um tempo com Ele, um tempo de adoração, tempo de estudo da palavra. Como terá sido a semana de vocês? Espero que tenha sido boa, espero que vocês tenham participado o mais possível dos serviços que estão sendo disponibilizados na segunda, na terça, na quarta, no sábado, enfim, que por esse modo a gente esteja mantendo viva a nossa fé, mantendo viva e ativa a nossa igreja, a nossa comunidade. Aqui estamos, é domingo, primeiro domingo de agosto, hein? Dia 2, estamos então nos reunindo para a escola dominical, por esse modo então que nos é possibilitado pela tecnologia. Nós vamos fazer aquela reflexão que abre a nossa escola dominical e para isso nós vamos ler um texto em 1 Timóteo capítulo 4, verso 13 a 15, onde nós temos isso aqui, ó. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Amém? Paulo está insistindo com Timóteo, seu discípulo, seu filho na fé, a que ele então se empenhasse, se ocupasse, se dedicasse então à questão da leitura. Vocês conhecem uma frase que diz: quem lê sabe mais? Esta é uma frase interessante que a gente já ouviu e, na verdade, quem lê sabe mais. É interessante que a gente preste atenção nisso, e a leitura faz bem, até como exercício. Precisamos fazer exercícios físicos, e assim o nosso corpo fica mais disposto, mais estimulado. Não é diferente então com o nosso cérebro. E a leitura, num primeiro momento, é algo de muito bom, até para isto, para estimular, exercitar então os músculos do nosso cérebro, viu gente? Ok? Então, ler é muito bom. Agora, ler o quê? É interessante então que haja uma seleção. A leitura é como um alimento. E a ideia de alimento está sempre presente na Bíblia, no tocante à nossa relação com as Escrituras, com a palavra. E é bom então que a gente cuide da alimentação, partindo inclusive da seleção do que se vai comer. Então, pensando isso na perspectiva de leitura, o que a gente vai ler? É bom que a gente leia, sem dúvida, né? Bom que a gente leia muito, e isso vai estar nos fazendo sempre muito bem. Você pode, não há nada demais em você cultivar com muita diligência hábitos de leitura. E mesmo leituras seculares, por que não? Um bom jornal, uma boa revista, a literatura dos campos tão diversificados que se tem disponível aí nesse mundo da literatura. Você ler vai estar sendo algo de bom para você, vai fazer de você uma pessoa muito mais interessante e significativa, ok? Bom, eu estou falando da leitura nesse plano assim bem genérico. No caso aqui de Timóteo,
Paulo está insistindo que ele persista em ler. Ler o que Paulo teria em mente? Claro que prioritariamente as Escrituras. Então, Timóteo está sendo incentivado a ler, insistir, se aplicar, se dedicar, se ocupar disto, em ler. Ler as Escrituras, prioritariamente. As Escrituras que Timóteo tinha à disposição eram as Escrituras do Antigo Testamento. E eram essas Escrituras que Paulo está insistindo que Timóteo as lesse. Mas é claro que as Escrituras do Novo Testamento, elas estão sendo formadas exatamente nesse período que Paulo está falando a Timóteo. Quais são essas Escrituras do Novo Testamento que estavam sendo formadas? Nós temos uma referência na carta de Paulo aos Colossenses. Paulo então está dizendo aos Colossenses que eles lessem aquela carta que ele estava mandando a eles, aqueles cristãos da igreja de Colossos, eles lessem aquela carta. Depois que eles houvessem lido aquela carta, eles enviassem aquela carta para que fosse lida também na igreja da cidade de Laodiceia. Não sei se você já prestou atenção nesse detalhe. E o que Paulo diz ainda ali? Dizia: a carta que foi para Laodiceia, tragam vocês e leiam também aí. Desse texto a gente percebe que cartas apostólicas circulavam entre as igrejas já naquele tempo, e essas cartas eram lidas, e depois de lida numa igreja eram levadas, as cópias não eram tão fáceis como agora, a mesma carta era transportada para que fosse lida também em outra igreja, e assim ia surgindo as Escrituras do Novo Testamento. Você se lembra de uma passagem na carta de Pedro, onde ele se refere aos escritos de Paulo? E ele diz: olha, como também vos escreveu o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E ele se refere aos escritos de Paulo como sendo de difícil interpretação, difíceis de compreender, imagine, né? E Pedro adverte então que pessoas inescrupulosas interpretavam equivocadamente esses escritos de Paulo, e isso para perversão dos próprios cristãos. O detalhe aqui interessante é que os escritos de Paulo, como mencionado aqui por Pedro nessa parte da Escritura, eram lidos e eram estudados, inclusive, né? E Pedro, naquela sua fala, ele equipara esses escritos de Paulo às outras Escrituras, que é claro, essas outras Escrituras eram o Antigo Testamento, ao que Pedro equipara os escritos de Paulo, escritos que vão formar na sequência o Novo Testamento. Então, era isso então que Paulo recomendava a Timóteo, que ele perseverasse em ler, em exortar, em ensinar, e que ele tivesse atento a manter vivo o dom que estava sobre ele, porque ele se ocupando dessas coisas, o resultado seria observado por todos, conforme Paulo diz lá no verso número 15. Então, que nós atentemos para isso e nos dediquemos à leitura, até com o propósito primário de exercitar, então, a nossa mente, o nosso cérebro, e de acumular informações e conhecimento, de nos contextualizar, de modo tal que nos tornemos a cada dia pessoas mais interessantes, que possam participar das discussões, das questões da vida, do dia, do tempo, das questões todas. Mas, indo para além dessa leitura, nesse primeiro plano, leitura de materiais seculares, o foco principal é o empenho com a leitura e o estudo da Palavra de Deus nas Escrituras. Isso vai nos fazer pessoas
cada vez mais interessantes e significativas. Deus abençoe vocês e boa aula para todos. E você compartilhe então essas questões com outras pessoas. Se você puder, traga mais pessoas para participarem desses estudos bíblicos pelo modo como está sendo feito. Divulgue isso, fale mais disso e que Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus seja louvado. Atenção para o nosso lembrete do nosso grande culto, nossa celebração às 18 horas, aqui em nosso templo na Catarina Manzoni, com aqueles cuidados todos que as autoridades sanitárias recomendam. Vamos seguir isso criteriosamente e boa celebração certamente teremos. Viva intensamente a palavra de Deus e uma boa tarde.